Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à Igreja IPI Parque dos Chaves. Hoje iniciaremos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu agora irei ler o livro de Salmos, capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não teremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Ó Senhor dos exércitos, está conosco. Ó Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queimai os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ó Senhor dos exércitos, está conosco. Ó Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Obrigado, Sara. Louvado seja Deus pela leitura de sua palavra. Vamos agora fazer uma oração de adoração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado a Deus por esse momento, ó Pai, onde nós estamos aqui. Ainda que cada um na sua casa, nós estamos juntos, ó Pai, em espírito, Senhor, em comunhão como teus filhos, ó Deus, podendo te adorar, podendo, ó Pai, te louvar. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos mantido de pé. Obrigado, ó Deus. E, ó Pai, queremos entregar este culto ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa receber, ó Deus, as nossas orações, ouvir, ó Pai, o nosso clamor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. A cada momento em que nós estivermos aqui, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco. Fale conosco, ó Pai, através da sua palavra. Fale conosco, ó Pai, através dos cânticos, ó Pai, dos louvores. Fale conosco, Senhor, neste culto, ó Pai. Que o teu Santo Espírito visite, ó Deus, esteja, ó Pai, com cada um nesse momento, Senhor, nos despertando, nos animando, ó Deus, nos levantando, Senhor. Cuida, ó Pai, de cada casa, de cada lar, de cada um nesse momento, ó Pai, que assim o Senhor possa receber o nosso culto, a nossa adoração. Nós oramos agradecidos, ó Pai, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E agora nós teremos uma oração de intercessão que será feita pela nossa irmã Raquel. Deus glorioso, obrigada por mais um dia de vida. Nesse momento de intercessão, eu venho te pedir, Senhor, por cada lar que está passando por necessidade, Senhor, que o Senhor possa providenciar, Senhor, alimentos para cada família, que o Senhor possa, Senhor, preparar pessoas para ajudá-las, ó Pai. Que o Senhor possa também estar restaurando, Senhor, os lares, ó Pai. Deus glorioso, te peço por cada pessoa que está internada, Senhor, por Covid, ou por um caso de um câncer, qualquer outra doença, qualquer outro tratamento, que o Senhor possa entrar com providências, Senhor, de cura, providências de saúde, ó Pai. Fica com cada familiar, Senhor, que perdeu seu ente querido, que o Senhor possa consolar, que o seu Espírito Santo possa confortar cada família, Senhor, a cada pessoa, que o Senhor possa dar forças para eles continuar a jornada aqui, ó Pai. Te peço pela nossa igreja, que ela possa crescer cada vez mais e mais, Senhor Jesus. Abençoe cada família, Senhor, a cada pessoa da nossa igreja, ó Pai. Fique com o mundo, Senhor. Que possamos, Senhor, vencer esse Covid, Senhor, que essa doença possa ser erradicada, ó Pai.
e que a vacina, Senhor, possa vir para todas, para que nós possamos voltar a viver a nossa vida normal, Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, entre com providência, Senhor, para cada pessoa que está desempregada, Pai, que elas possam, Senhor, arrumar um emprego e honrar com as suas obrigações, Senhor Jesus. Ó Deus glorioso, obrigada por tudo que você tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Agradecidos ao nosso Deus que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa oração, nós vamos agora louvar. Nós vamos agora louvar através de cânticos. Eu te convido a cantar conosco, louve a Deus, vamos adorar juntos através dos cânticos. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que esta terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá,
antes viverei pro bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nosso Rei. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade
tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Muito mais sei e não posso negar, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Boa noite, igreja. Nesse momento, então, uma oração de iluminação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua casa, Senhor, e diante da Tua presença, estamos reunidos. Ó Pai querido, venha estar com o pastor Daniel, seu servo, que vai trazer da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Senhor Deus, é sabedoria para as nossas almas. A Tua palavra, Senhor Deus, traz conhecimento e nos ensina o caminho que Tu queres. A Tua palavra, Senhor Deus, ensina para nós a Tua vontade. Ó Senhor Deus, através do Seu Espírito Santo, Senhor Deus, fala conosco nesse momento, ó Pai. Nesse momento em que muitos estão necessitados e precisam alimentar as suas almas. Nós, Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai querido, porque Tu tem falado conosco. Nós, Senhor Deus, agradecemos porque Tu tem nos orientado. Ó Pai querido, a Tua palavra nos motiva, a Tua palavra nos dá força, ó Pai amado. A Tua palavra, Senhor Deus, está estendida aos 4 cantos da terra, Senhor. Ó Pai querido, nossa ferramenta, Senhor Deus, que Tu colocaste à disposição, ela é acessível para todos, ó Pai, para que todos conheçam do Teu Filho Jesus, para que todos conheçam a Ti e cheguem até a Ti arrependidos dos seus pecados, ó Pai querido. Venha falar conosco, Senhor Deus. A Tua palavra traz sabedoria para nós, a Tua palavra traz conhecimento, Senhor Deus. A Tua palavra é poderosa para nós e nós nos alegramos quando Tu se manifesta com Teu Espírito Santo entre nós. Ó Pai querido, agradecemos pelo que tem feito nas nossas vidas, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, Samuel. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que eu farei agora de Isaías, capítulo 9, verso de número 6. Isaías 9, 6. Diz assim a palavra do Senhor: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Louvado seja nosso Senhor pela leitura de sua palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A profecia de Isaías revela que o menino nasceria e este seria o libertador, o nosso libertador, o nosso orientador, o nosso salvador. Jesus Cristo é o menino, é a criança que nasceu em nosso meio, assim como o anjo anunciou a Maria, conforme está registrado em Lucas 1, 32 a 33. Diz o seguinte: O anjo do Senhor chegou até Maria e lhe disse: Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essas foram as palavras que o anjo disse ali para Maria, informando quem ela teria, a quem ela daria luz, quem então viria a este mundo: Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus. Isaías então profetiza o Emanuel, o Messias que é retratado ali por Isaías como um renovo que brota do tronco de Jessé. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ele terá o espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e de poder, de conhecimento e de temor ao Senhor. Suas decisões serão corretas e justas. Ele trará paz a toda a criação. Isso Isaías colocou lá no capítulo de número 11. Depois eu te convido a ler todo este capítulo. Jesus, portanto, é o Messias. Jesus é o menino. Jesus é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, abrindo mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual a cada um de nós. Jesus, portanto, é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Jesus é o Deus forte. Jesus é o Pai da eternidade. E é sobre isso que nós iremos refletir hoje. Jesus, Pai da eternidade. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Ele não foi criado. Ele é o Criador. O seu trono é revestido de glória e majestade. Ele sempre existiu com Deus Pai. Antes que houvesse o mundo, ele e o Pai são um. Jesus Cristo estava com o Pai já desde a eternidade. Ele estava na criação de todas as coisas. Basta nós olharmos lá para Gênesis 1, o início do verso de número 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Podemos ver ali a doce presença da Trindade Santa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo agindo desde a criação de todas as coisas. Portanto, Jesus é o Pai da eternidade. Ele tem o domínio sobre a eternidade, ou seja, para todo sempre e desde sempre. Jesus é aquele que governa continuamente, que tem o controle das coisas. Ele tem o tempo em suas mãos, a história está em suas mãos. Ele é o Senhor da história. Portanto, Jesus, ele é o Senhor da nossa história, da minha história, da sua história. Aquele que governa, aquele ao qual o governo está sobre os seus ombros, é aquele que governa a sua história. Nós temos olhado nos últimos domingos para Jesus e assim buscar aprender dele e de suas características, como com o desejo e a vontade de sermos parecidos com o nosso Mestre, da sua presença constante, do seu maravilhoso conselho, da sua força em cumprir com o seu firme propósito. E tudo isso olhando para Jesus e querendo e buscando, aprendendo, aplicando em nossa vida, em nosso cotidiano. Mas hoje eu te convido a olhar para Jesus de uma forma diferente dos domingos anteriores. E não buscar uma característica como nós olhamos ali Jesus, o Emanuel, a sua presença, e nós sermos presentes. Jesus, o maravilhoso conselheiro, e nós sermos bons conselheiros e ouvirmos bons conselhos. E Jesus, o Deus forte, aquele que cumpriu com firmeza o propósito ao qual foi colocado para ele, assim nós buscarmos
cumprir com os nossos propósitos até o fim. Essas são as características que nós olhamos para Jesus nos domingos anteriores. Mas hoje eu quero te chamar a não olhar para uma característica, mas deixar uma forte característica dele acontecer em sua vida. Pai da eternidade. É por isso eu quero lhe perguntar: está tudo bem com você? Eu quero que você responda para você mesmo. Não precisa responder para mim, nem para quem estiver ao seu lado, se alguém estiver contigo, mas eu quero que você responda para você mesmo. Você pergunta para você mesmo. Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo, mas principalmente para o Pai da eternidade, para Jesus Cristo. Como é que você está? Está tudo bem? Responda isso para o Pai da eternidade. Por mais que as coisas pareçam difíceis para você e talvez não esteja nada bem, eu quero te chamar a olhar mais uma vez para Jesus e deixar com Ele tudo o que não está bem. Deixar que Jesus, o Pai da eternidade, cuide de você. Por isso, eu te chamo a olhar para aquele que te formou, como nós vimos quase agora, para aquele que conhece a sua história. Eu te chamo a confiar a sua vida ao Pai da eternidade. Parece até uma frase pronta. Confiar a nossa vida ao Pai da eternidade. E até mesmo talvez você já tenha ouvido uma frase dessa ou parecida com essa inúmeras vezes. Mas eu quero te colocar essa pergunta. Você tem, de fato, confiado plenamente em Jesus Cristo a ponto de deixar que Ele cuide de você? Sabe, é sempre muito utilizada uma expressão, né, de você estar com o seu carro e você dirigindo, o carro é a sua vida e você está sentado ali no banco do motorista. E essa é uma expressão muito utilizada, né, de você deixar Jesus sentar ali no comando, no volante do seu carro, que é a sua vida, e você sentar ali do lado dele, deixar que ele conduza a sua vida, mas você indo junto, né? Você caminhando junto. Você tem feito de fato isso, deixar Jesus conduzir, guiar, cuidar da sua vida e confiar plenamente nesse cuidado? Por isso que eu estou te chamando para você olhar para Jesus, olhar nesse sentido de busca, de entrega, de confiança. Sabe por quê? Jesus é o Pai da eternidade, é o Todo-Poderoso. Jesus está sentado ao lado direito de Deus Pai, está cuidando de você e de sua história. Ele governa todas as coisas, em nada saiu do controle de suas mãos. Você consegue perceber esse poder? Olhar para Jesus e saber que Ele é aquele que está no controle das coisas. Ele é o Senhor da história, Ele que te formou, Ele que está contigo. Por isso que você pode confiar plenamente e deixar a sua vida nas mãos do Senhor. Você consegue perceber esse poder todo de Jesus Cristo? Perceba além desse poder. Perceba todo o cuidado que Ele tem com você. Um cuidado que é constante, que é diário, que é total. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Essa pandemia acabou dificultando, já estávamos atravessando tempos complicados, e a pandemia acabou trazendo ainda mais dificuldades e para um número maior ainda de pessoas. E por isso que eu digo que esse é um tempo difícil. E de repente, se não somos nós, certamente conhecemos alguém que está enfrentando algum tipo de dificuldade. É por isso que eu te chamo a olhar para Jesus, se de repente não é você, mas é alguém, e você chamar outros também a olharem para o Pai da eternidade e não parar. Mesmo com as dificuldades, continuar caminhando, continuar confiando naquele que é o início e o fim, aquele que sempre existiu, aquele que é desde a eternidade. A confiar plenamente em Jesus Cristo. Quantas circunstâncias enfrentamos, já enfrentamos, estamos enfrentando ou ainda nós iremos enfrentar?
situações que muitas vezes parecem que não há mais saída. Parece que você olha e não vê ali, não enxerga uma saída. Mas saiba de uma coisa: nada fugiu do controle das mãos do Pai da eternidade. Nada, tudo continua no controle de suas mãos. Por isso, se de repente você está nessa situação, uma situação difícil, coloque isso diante do Senhor. Se você já fez isso, continue crendo e confiando no Senhor. E se você ainda não fez, faça. Coloque aos pés de Jesus os seus problemas, a sua situação, a sua dificuldade. Coloque diante do Senhor tudo isso. Não desanime. Não deixe que a situação te desanime. Você tem o Pai da eternidade ao seu lado. Por isso, confie nele e continue caminhando. Está difícil. Está assim muito complicado de caminhar. Não desista. Não desista. Continue confiando no Senhor. Nessa mensagem de hoje eu quero te chamar a confiar plenamente no Pai da eternidade e não parar, e não ficar paralisado, mas prosseguir. Prosseguir, continuar caminhando mesmo com todas as dificuldades. Essa mensagem de hoje é para você olhar para Jesus Cristo e confiar e deixar que o Pai da eternidade cuide de você, confiar e não ficar paralisado, continuar caminhando. Certa vez eu havia saído do meu trabalho e eu queria até mesmo já mudar de área. Eu trabalhava na área administrativa e eu queria trabalhar em outra área. E aproveitei aquela oportunidade e comecei a pesquisar outras áreas em que eu poderia trabalhar. O meu desejo naquele momento era de conciliar ministério pastoral com o meu trabalho. Na época eu ainda estava estudando no seminário, então eu orei colocando isso diante do Senhor. E nesse tempo estava ali desempregado e fui pesquisando outras áreas, mas eu não queria ficar parado. E ao mesmo tempo que ia olhando outras áreas, algum curso que eu tivesse que fazer, alguma coisa, eu ia procurando emprego na minha área. Eu mandava currículo, né? Onde eu via vaga, eu ia pesquisar e não achava. Procurava e não achava. E nesse meio tempo, entre procurar, pesquisar e não obter nenhuma resposta, eu continuei orando, continuei pesquisando, e nessas pesquisas eu olhei para o mercado, que aí está sempre crescendo, né? E é o mercado do ramo imobiliário. Fui então procurar trabalhar como um corretor de imóveis. Eu não tinha nenhuma experiência de vendas, vinha de uma área administrativa, mas eu tinha ali muita vontade, muita disposição e, antes de qualquer coisa, muita confiança no Senhor. E ali eu procurei então algumas imobiliárias próximo de onde eu morava e em uma delas me chamou para fazer um teste. E então passei ali no teste e comecei a trabalhar, fui aprendendo com outros corretores e eu não vi a hora de realizar uma venda. E eu havia orado ao Senhor, pedindo a sua direção para ver se eu estava no caminho certo. Nesse período, eu ainda tinha 3 meses de seguro-desemprego. E eu coloquei isso diante do Senhor, pedindo que Ele me mostrasse que se eu não vendesse nada naqueles 3 meses, então eu voltaria para a área administrativa. E então, eu orando e colocando isso diante do Senhor, pedindo que Ele me mostrasse isso, eu continuei ali trabalhando. E passou um mês e nada. Só tinha custo, despesa e nada de retorno. Tudo onde eu poderia me esforçar, onde que estava ali dentro das minhas condições eu fazia. Nesse primeiro mês já me destaquei nas captações de imóveis. Eu ia trabalhando e nada. Passou o primeiro mês, nada de venda. O seguro-desemprego era pouco e o custo acabava aumentando porque eu tinha que trabalhar com o meu carro, ficava rodando, então é combustível que você acaba gastando. E eu lembro-me que por muitas vezes eu, na hora do almoço, o dinheiro estava curto, então eu ia naquelas lanchonetes que vendiam salgados a R$1. Não sei se vocês já viram essas lanchonetes. E ali almoçava ali alguns salgados para me alimentar e sobrar
para conseguir balancear entre o custo com a alimentação, o custo com combustível, as despesas de casa, mas fui caminhando. Passou o segundo mês e nada de venda, só promessas, né? As pessoas que vinham, visitavam, gostavam, mas só ficavam nas promessas, nas desistências, e as contas só aumentando, o custo só aumentando. E chegou o terceiro e o último mês que eu receberia o seguro-desemprego. Já estava começando a ficar aflito, uma angústia querendo bater no peito, e orava e clamava ao Senhor. E eu já estava ali começando a procurar emprego novamente na área em que eu trabalhava, na área administrativa, conforme eu tinha orado ao Senhor. Senhor, se esses 3 meses não conseguir nada, eu volto para a área administrativa. Mas ainda assim eu esperava a resposta que só poderia vir dele. Em nenhum momento eu desisti. Eu sabia que o Senhor estava no controle da minha vida e Ele me mostraria o que teria que acontecer e o que eu deveria fazer. Confiando no seu querer, no seu poder, eu prossegui. Eu persisti. Já estava ali até enjoado de tanto salgado que eu comia, esses salgados aí de R$1. Eu até estava fazendo o seguinte, eu deixava para comer mais tarde, para sobrar um pouco mais ainda, porque da imobiliária eu ia direto para a faculdade, para o seminário, então eu diminuía ali uma alimentação para conseguir fazer sobrar um pouco mais, economizar um pouco mais. E ali eu já estava disposto a voltar para um escritório, até mesmo começar tudo de novo. Para mim isso não era problema algum, por mais que eu queria, o meu desejo era esse de mudar de área, mas eu tinha orado e colocado diante do Senhor aquilo que eu queria, mas eu estava esperando o que Deus queria para minha vida. Era isso que eu estava buscando, era isso que eu de fato queria, a vontade do Senhor sobre a minha vida. E o Pai da eternidade é aquele que cuida constantemente de nós e nos surpreende. E na semana seguinte eu fiz uma venda, glória a Deus. A minha primeira venda eu fiz. E olha só, na semana seguinte eu fiz outra venda e na outra semana eu fiz outra venda. Ou seja, em 3 semanas eu fiz 3 vendas, praticamente uma para cada mês que eu havia iniciado, ainda antes de completar o 3º mês, antes de finalizar ali os 3 meses. Deus me respondeu. E eu não recebi tudo ali de uma vez, né? Só uma dessas vendas que pagou à vista, o restante parcelou a comissão, mas até isso Deus foi cuidando, porque eu tinha que praticamente um salário para ficar recebendo nos meses seguintes, o que me ajudaria a equilibrar todas as coisas. Eu me lembro que depois desses 3 meses, eu sentei com a minha esposa em casa e nós agradecemos a Deus. Nós oramos com o coração explodindo de gratidão, nós choramos juntos e louvamos o Pai da eternidade. É por isso eu posso falar plenamente. Precisamos confiar no Pai da eternidade e não desistir. Não desistir, não ficar parados. Não temos que ficar parados, nós temos que continuar, temos que prosseguir, confiantes no Senhor. Com dificuldade, sem dificuldade, nós devemos prosseguir. Por isso eu te pergunto, qual que é a sua aflição? O que você tem passado ultimamente? Por mais difícil que seja a situação, não desista. Não desista. Continue crendo e confiando em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olha só o que o autor de Hebreus escreveu lá no capítulo 12, verso de 1 a 3. Preste bem atenção no que está escrito na palavra do Senhor. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa.
Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Jesus suportou por nós tudo isso, e isso tem que nos impactar, isso tem que nos levantar, isso tem que nos fazer prosseguir, continuando firmes na nossa caminhada, na nossa jornada, porque Jesus Cristo, o Pai da eternidade, está conosco. Ele nos ajudará a caminhar. Louvado seja o nosso Senhor, que não nos abandona nunca e não nos deixa. E não nos deixa jamais. Jesus, Ele é o Pai da eternidade. Confie nele, confie a sua vida a Ele, coloque diante dele as suas dificuldades e não desanime, não desista, mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo. Assim como nós acabamos de ler aqui, coloque os seus olhos fixos em Jesus Cristo. Que o Pai da eternidade te fortaleça, te aconselhe, te dê forças, te oriente e que assim você possa continuar a sua caminhada, a sua corrida sem desistir, sem parar, firmado em Jesus Cristo, o Pai da eternidade. Amém? Vamos orar? Ó Deus querido e Pai, como é bom, ó Deus, olhar para a Tua Palavra e ela nos encher de esperança, ela nos encher de ânimo, ela nos encher de vigor e nos ajudar a continuar caminhando. Obrigado, ó Deus. A cada domingo nós temos olhado, ó Deus, para a Tua Palavra e temos tanto a Te agradecer por tanto cuidado, por tanto amor. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo, o Pai da eternidade, aquele que está conosco em todo o tempo, que nos anima. Obrigado, ó Pai, e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a mantermos nossos olhos fixos no Pai da eternidade. E assim que possamos nos levantar, que possamos, ó Deus, nos sacudir, ó Pai, e continuar caminhando com esse olhar fixo em Jesus Cristo, com as dificuldades, sem as dificuldades, mas certos e confiantes plenamente que a nossa vida está em Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque assim, nessa semana que está iniciando, nós temos e podemos ter essa certeza, essa convicção, essa fé em Ti. O Senhor está conosco. Podemos continuar caminhando. Ó Deus, que o Senhor possa dar ânimo para todos aqueles que estiverem desanimados. Ó Pai, que o Senhor possa restabelecer a fé, levantar, ó Pai, a fé, levantar aqueles que estão caídos, ó Pai, aqueles que estão enfrentando dificuldades. Ó Pai, que eles possam levantar os seus olhos para Jesus Cristo e sair, ó Pai, saia das condições que estiverem, Senhor. Aqueles que estão desanimados, traga ânimo, ó Pai. Aqueles que estão se sentindo sem saída, ó Pai, abra os seus olhos, faça com que eles possam enxergar a luz em Jesus Cristo e continuar caminhando, confiando no Senhor. Agradecemos a Ti mais uma vez e nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Pai da eternidade. Amém. E agora nós teremos a participação das nossas crianças que vão nos trazer uma mensagem muito importante também sobre confiança, sobre confiar no Senhor, no Pai da eternidade, como nós acabamos de meditar na palavra do Senhor, usando ali uma outra personagem da Bíblia, mas eu quero que você preste atenção também na letra da canção que as nossas crianças agora irão cantar, irão louvar ao nosso Deus, para que você continue confiando no Senhor, que nosso Deus é aquele que cuida plenamente. Os planos do Senhor são maiores e muito melhores do que os nossos. Vamos ouvir as nossas crianças louvando ao nosso Deus. Boa noite, igreja, vamos louvar.
fortaleza-nos, venha ser princesa, e viver em um castelo alto, forte e tão belo. Mas era só uma menina com uma vida tão sofrida, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, sou uma estrela, Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, sou uma estrela, Deus me chamou para iluminar. Quando menos percebeu, Esther se tornou uma rainha. Deus mudou sua vida, escreveu uma história linda. Ela era corajosa, uma mulher de muita oração. Sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, Você é princesa, você é estrela, Deus te chamou para brilhar. sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma você é estrela, Deus estrela, te chamou para iluminar. sou mais que princesa, Você é princesa, você é estrela, para brilhar. sou mais que princesa, Você é sou uma estrela, estrela, Deus me chamou para E agora nós teremos uma leitura que será feita pelo Mateu, ele fará a leitura do envio, e depois o seu Nelson fará a oração final. Em seguida, algumas famílias de nossa igreja convidam você e a sua família a juntos fazermos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e depois nós iremos receber a bênção do Senhor. Vou ler Salmos 46, 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Primeiramente, eu quero agradecer os irmãos e o pastor Daniel da IPI do Parque do Chaves, porque eles lembraram de mim nas suas orações a respeito da minha cirurgia. Certo de que Deus atendeu também as orações dos irmãos. E agora eu quero, então, primeiro e segundo, levar o nosso pensamento a Deus. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos ao Senhor
por mais esta oportunidade de podermos cultuar o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos mais uma vez elevando a Ti este culto de adoração, e neste encerramento eu quero já agradecer por tudo e por todos. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que Tu tens feito na nossa vida, que na próxima reunião possamos estarmos novamente reunidos na Tua presença. Em nome de Jesus, por quem oramos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, O poder E a glória para sempre. Amém. Recebeis agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Pai da eternidade, o consolo, a comunhão, a alegria e a força do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com a nossa confiança renovada, restaurada, chegamos ao final de mais um culto ao nosso Deus, com o nosso coração extremamente agradecido pela semana que se passou e confiantes no Senhor pela semana que está iniciando. Agradecemos ao nosso Deus por todo o cuidado que é constante. Agradecemos ao Pai da eternidade que está conosco o tempo todo e ali nos ajuda a caminhar. Que o nosso Deus esteja contigo nessa semana que está iniciando, que Ele cuide de você em todo o tempo. E olha, persista. As dificuldades vêm e vão, continue firme no Senhor. Saiba que Ele está ao seu lado o tempo todo. Confie no Senhor, confie a sua vida ao nosso Deus e saiba que ali é o melhor lugar para você depositar a sua vida e confiar naquilo que o nosso Deus tem para você. Persista muito, aumente e alimente a sua fé. A fé ela vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Por isso nessa semana procure sempre meditar, ler, olhar, louvar ao nosso Deus, estar em comunhão com o nosso Deus o tempo todo. Sempre que você tiver oportunidades, ore ao nosso Senhor, busque sempre essa presença constante dele sobre a sua vida. Combinado? Que o Pai da eternidade te ajude a caminhar nessa semana que está iniciando. Agradeço mais uma vez que você abre as portas de sua casa, nos permite entrar e juntos, ainda que online, ainda que virtual, podemos adorar, podemos louvar e prestar culto ao nosso Deus. Um grande abraço, que você continue conosco. Pegue esse vídeo, compartilhe com seus conhecidos, com seus amigos. Vamos proclamar, vamos anunciar, vamos passar para os nossos amigos a palavra do Senhor e mostrar para eles que existe o Pai da eternidade, que nos conhece, que nos formou, que sabe a nossa história, que é o Senhor da nossa história, por isso que nós podemos confiar nele. Fale isso para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus conhecidos. Combinado? Um grande abraço, que o nosso Deus te abençoe, que Ele cuide da sua vida, que o Pai da eternidade aumente e alimente cada vez mais a sua confiança nele. Um grande abraço, fique com o nosso Deus, uma semana de muita paz, uma semana de muita bênção e até mais.